Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário ad hoc, primeiro vice-presidente, fará a leitura da ata da sessão anterior. Está correndo o tempo. A ata da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo ordinário da quarta sessão legislativa do 16ª legislatura, realizada no dia 20 de setembro de 2016, sob a presidência do vereador Ayrton Araújo, presidente secretariado pelo vereador Pedro Paulo Rink, segundo secretário, respectivamente. Senhor presidente, declarou aberta a sessão, pequeno expediente. O senhor segundo secretário leu a ata da segunda sessão, a qual foi aprovada pelo senhor primeiro secretário, foi lido o seguinte expediente. Emenda aditiva do vereador Bruno Pessutti, 32/2016, a proposição 63/2016, requerimentos à justificativa falta de sessões por doença, nojo, gala e representação oficial do vereador Rogério Campos. A segunda chamada da sessão do dia 14 de setembro. Por quê? A segunda sessão do pedido de informação oficial ao município do vereador Mauro Inácio 062-307-2016, sobre o projeto de duplicação do viaduto da Orlens, bem como a cópia do mesmo. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão seu encaminhamento regimental e as que dependem da deliberação plenária terão apreciadas na segunda parte do dia, no horário do pequeno expediente. Usaram da palavra os seguintes vereadores. Chicarelli para o vereador Pedro Paulo. Parabenizou o vereador Pedro Paulo pelo projeto de lei 14.828 de 2016, enfatizando a necessidade de conscientização dos moradores com as campanhas educativas e efetivas que evitem o transtorno que os carteiros sofrem devido aos ataques de mordeduras dos cães. Paulo Salamone falou sobre o descrédito à ética eleitoral, reportando-se aos resultados do Ibope, divulgado na data de ontem. Pedro Paulo aludiu ao projeto de sua autoria sobre a prevenção da mordedura canina e esclareceu que já há resultados positivos a seguir. Referiu-se à Semana Nacional do Trânsito, enfatizando-se a necessidade de ações efetivas para a conscientização da sociedade com o objetivo de reduzir o grande número de acidentes fatais que ocorrem no trânsito. À hora do dia estavam presentes os seguintes vereadores: Ayrton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Ademir Manfron, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Carla Pimentel, Chicarelli, Colpani, Dirceu Moreira, Edson Parolin, Giovanni Fernandes, Hélio Vibinski, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Jorge Bernardi, Julieta Reis, Mauro Inácio, Mestre Pop, Noemi Arrocha, Paulo Salamone, Pier Petruccello, Professora Josete, Rogério Campos, Thiago Gever, Tico Kuzma e Tito Zeglin. Houve quórum, com a presença de 32 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entraram em segundo turno as discussões dos seguintes projetos. Projeto de lei 13/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 27.300, R$ 27.300.000, destinado a atender despesas do parcelamento da dívida com regime próprio da Previdência Social. RPPS 13/3/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.242.572,60, destinado a atender despesas com a implantação de infraestrutura na Rua Estrelaninha do Cajuru e com o reequilíbrio do contrato na construção do CEMEI Portão, número 9/15/2016, que denomina professor João Leonides de Lara, um dos logradores públicos da capital ainda nominado, e
14/12/2016, que declara a utilidade pública a Associação pelo Meio Ambiente e pela Paz, AMAPaz. Em discussão e votação global e simbólica, foram aprovados, conforme painel eletrônico, para formular requerimento, o vereador Paulo Salamone solicitou inversão de pauta para os projetos 10/2016, 9/24/2016, o que em votação simbólica foi aprovado. Entraram em primeiro turno as discussões do projeto de lei 14/10/2016, que declara utilidade pública a Associação Turon, de Assistência Social Asturon, em número 9/24/2016, que denomina Eduardo Posfalato, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominado. Pareceres na comissão competentes, publicado no Diário da Câmara, em discussão e votação global e simbólica, foram aprovados conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 5/62/2014, que altera artigos 116 e 314 da lei 11.095, de 21 de julho de 2004, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos de licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras do município e da outras providências. Parecer nas comissões competentes, publicado no Diário da Câmara, o senhor segundo secretário leu o substitutivo geral 31/32/2016. O senhor presidente, invocando o parágrafo 5º do artigo 184 do Regimento Interno, submeteu-se ao plenário a apreciação do substitutivo geral, apresentando após trâmite o que em votação simbólica foi aprovado. Para formular requerimento, o vereador Paulo Salamone solicitou a suspensão da sessão, que foi acatada na mesa. Foi suspensa a sessão, reaberta a sessão. Na discussão, usaram a palavra o vereador Bruno Pessutti, que explanou o substitutivo geral para estacionamentos ou circulação de veículos em edificações destinadas ao comércio e serviços em geral, enfatizando que essa iniciativa deverá ser avaliada pelo Conselho Municipal do Urbanismo para uma solução mais adequada. Foi aparteado pelos vereadores Jair Marcelino, Ademir Manfron, Mauro Inácio, Noema Rocha, Carla Pimentel e Hélio Virbinski. Paulo Salamone criticou que a matéria privilegia o automóvel e não beneficia o pedestre, e nem leva em conta a questão do meio ambiente. Ainda reforçou que o tema é complexo e que precisa do consenso de diversas secretarias e demais segmentos da cidade. Foi aparteado pelos vereadores Mestre Pop, Julieta Reis, professora Josete, Pedro Paulo e Hélio Virbinski. Para formular requerimento, a vereadora Julieta Reis solicitou adiamento do substitutivo geral por 18 sessões. Em votação, encaminhou favoravelmente o vereador Pedro Paulo e, contrariamente, os vereadores Chicarelli, Bruno Pessutti e Jorge Bernardi. Em votação simbólica, o requerimento de adiamento por 18 sessões foi aprovado. Justificaram o voto vereadores Bruno Pessutti, professora Josete, vereador Felipe Braga Cortes e Serginho do Poço. O senhor presidente convidou a todos para um minuto de silêncio para o passamento do senhor Nicolau Kippel. Para formular requerimento, os vereadores Tito Zeglin e Paulo Salamone solicitaram um minuto de silêncio pelo passamento dos senhores Ricardo Slaviero e Carlos Alberto Grokoski, o que foi acatado pela mesa. Foi feito um minuto de silêncio. Na segunda parte da ordem do dia, entrou em discussão a proposição de moção de repúdio e protesto de diversos vereadores sobre a agressão à mulher na Câmara Municipal. Para formular requerimento, a vereadora Carla Pimentel solicitou adiamento da proposição por 10 sessões, que em votação simbólica foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, conforme acordo com a liderança, os vereadores declinaram o uso da palavra. De acordo com o painel eletrônico, estavam os presentes os seguintes vereadores: Ailton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Ademir Manfron, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Copane, Dirceu Moreira, Edson do Parolim, Mauro Inácio, Mestre Pop, Jorge Bernardi, Johnny Stica, Hélio Virbinski, Giovanni Fernandes, Noêmia Rocha, Salamone, Pierre Petruccello, professora Josete, Rogério Campos, Thiago Geverti, Tiago Guzman e Tito Zeglin. Estavam presentes 31 vereadores, ninguém mais no uso da palavra. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para quarta-feira. A hora do dia, publicada no Diário da Câmara. Do que constar, nós, Érita da Silva Laus e Roseli Saumberlich, redatoras, lavramos a presente ata e depois lida, votada e assinada pela Comissão Executiva. Era essa a ata, senhor presidente.
Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, procederá a leitura do expediente e requerimentos encaminhado pelos senhores vereadores. Iniciativa, vereador Torinho da Farmácia. Justifica o não comparecimento à sessão do dia 20/9/2016. Vereador Torinho da Farmácia. Só isso, presidente. Pequeno expediente, primeiro escrito. Posições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente, vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Quero chamar a atenção, como político, vereador, como cidadão curitibano, de um problema que se arrasta e a população de Curitiba já não aguenta mais. Já virou até caso de polícias em algumas capitais, algumas cidades, e aqui em Curitiba continua se fazendo. Asfalto de péssima qualidade, né? Especialmente esses asfaltos que estão sendo reciclados de uma maneira enganosa, né? Se faz a reciclagem de uma rua, né? Às vezes consegue-se fazer pinturas até a eleição, pintura de rua, a divisão, né? Com sinalização. E muitas vezes demoram meses para se fazer essa sinalização e as pinturas de ruas, né? Ocasionando acidentes, mortes, quebra de carros. Eu tenho recebido, eu também fui vítima, e tenho recebido reclamações no meu Facebook e nas minhas andanças, de quantos são os carros quebrados, né? Pneus estourados, varas de direções estouradas, balanças estouradas. Não sou mecânico, mas as pessoas chegam até mim e reclamam, especialmente na região do Santa Cândida, né? A cidade toda está sendo dada uma maquiada, e por último sobrou os grandes buracos da Santa Cândida. E por lá, curioso, há uma rua também que liga a Fernanda do Noronha à Rápida, questão de um mês, asfalto reciclado, arrumado, buracos, ou pelo menos 1 ou 2 buracos enormes. É inconcebível, gente. Mas ontem também estive na rua, no Tatuquara, na rua Júlio Sobrinho, também, asfalto reciclado, já decapando, não sei como é que chama a palavra certa, saindo, questão de um mês, também se estragando tudo. Gente, eu não estou dizendo que é um problema só desse governo. Eu lembro até que na campanha passada, o prefeito que eu apoio aqui atualmente, o Rafael Greca, fazia várias críticas e chamava a atenção pelo asfalto casca de ovo. Andei vendo na internet, gente, em muitas cidades já virou caso de polícia, com cobrança de vereadores, de políticos, da população e do Ministério Público. Porque o dinheiro do cidadão, do contribuinte, acaba indo tudo para o ralo, ou para o bolso desses empreiteiros que fazem serviços de péssima qualidade, avalizados por governantes que mal fiscalizam, né? E quando fiscalizam, passam a caneta que está certo, pagam esses empresários, e aí a gente vê a péssima qualidade. Falo isso desse governo, se no governo seguinte continuar, e eu estiver aqui, esse péssimo asfalto, também vou denunciar. Chamar a atenção, porque é inconcebível, gente, o que estão fazendo com dinheiro público,
né? Muitas vezes por empreiteira, muitas vezes essa recicladora da prefeitura que deve estar com defeito, hein? Porque os asfaltos reciclados anteriores não eram tão mal feitos do quanto estão sendo feitos agora. Tá uma porcaria, né? Então é isso que eu tenho que chamar a atenção, cobrar como parlamentar, denunciar o problema, vou verificar mais ruas, se tiver, eu vou levar, né, vou notificar a prefeitura a partir de hoje, e se não resolver eu não fiscalizar isso aí, eu vou levar até o Ministério Público para que se faça a fiscalização e diminua e respeite o cidadão, respeite os pais de família, os carros que se quebram. As pessoas não têm dinheiro para ficar arrumando o carro todo. Para finalizar, senhor presidente, com buracos enormes na rua. O vereador Copani deve receber, ou recebia na rádio, muitas reclamações nesse sentido, né, vereador? Está prestando atenção, né? Próximo vereador inscrito, vereador Felipe Braca Cortes. Não tem condições. Não, de verdade. Depois a Joseta, né? Joseta escreveu? Passar um pano. Depois, se for possível, aqui passar um pano na tela da TV aqui. Faz favor. Eu queria usar esses 5 minutos. Eu sei que o tema já foi discutido ontem e foi falado ontem. As pesquisas eleitorais, da forma que está sendo feita no país e vem sendo feita há muito tempo, é autorizado, é legal. Elas, na minha opinião, não deveriam ter mais pesquisas que sejam publicadas no sentido de dar publicidade, vamos dizer, para toda a população de quem está na frente e quem está atrás. Ao meu ver, a pesquisa deve ser, vereador Paulo Salamone, única e exclusivamente para servir ao candidato, saber para onde ele deve dirigir sua palavra, o formato, qual o assunto a ser pautado, se ele está bem avaliado ou não, mas não para uma divulgação da forma que é feita isso no Brasil como um todo. Erros de pesquisa vêm sendo cometidos aqui no Paraná, foi cometido em eleições para Senado, foram cometidos em eleições para governador, foram cometidos nas últimas eleições para prefeito, e elas têm uma influência maligna, eu diria, porque é um erro. Primeiro, a forma que é feita, nunca se sabe quem é entrevistado, existe um custo dessas pesquisas. Então, eu diria que a legislação federal, no que trata a questão das eleições, a reforma política que tem que vir, ela tem que ser incluída também uma reforma na questão das pesquisas eleitorais. Falando em reforma, também é necessário dizer da necessidade que venha logo, que o Congresso Nacional, passando essas eleições, se dedique a fazer um estudo, uma reforma política nesse país. Não tem como mais, com mais de 30 e poucos partidos, não tem como mais não trazer esse assunto no Congresso Nacional, que seja debatido definitivamente e que tenha a reforma política necessária. Nós todos estamos sofrendo com o processo eleitoral da forma que está. É uma avalanche de informações, de partidos, a população não entende mais, não tem mais ideologia nenhuma, o eleitor está descrente com a política e é necessário que tenham as reformas que são, mais do que na hora, tem que ser trazida a público. Então era isso que eu queria deixar para os vereadores e para quem está escutando na rede social, na nossa internet, que essa questão das pesquisas eleitorais, quem está na frente, ótimo.
A partir do momento que essa pessoa, esse candidato não está mais na frente, a pesquisa não vale mais. Então fica um jogo da pesquisa, vale ou não vale? E quem se beneficia dela, naquela eleição, é favorável. Na outra, se eventualmente estiver na frente, ele faz uma publicidade nas pesquisas. Então, tem que ser reavaliado. Já está tão confuso o processo eleitoral, e pesquisas como estas, como a última que foi feita, ao meu ver, com números totalmente fora da realidade. Tem candidatos juntos que, de maneira nenhuma, não tem como estar junto, né? Ela reflete um quadro que não é a realidade do que nós estamos vendo no dia a dia. Era isso. Esgotado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Professora, vai falar? Chamada dos senhores vereadores. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Chico do Uberaba, licenciado. Vereador Pedro Paulo, ausente plenário. Professor Galdino, ausente plenário. Rogério Campos, ausente de plenário. Toninho da Farmácia, ausente de plenário. Zé Maria, licenciado. Tem a presença de 31 vereadores, senhor presidente. 31 dos senhores vereadores em encontros presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto número 1 da pauta, Lei Ordinária, Declaração de Utilidade Pública 014-0010-2016, iniciativa vereador Hélio Virbinski. Declara utilidade pública a Associação Turon de Assistência Social, Asturon. Publicada a apresentação diária da Câmara 92-37, de 1º de abril de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 9330, de 10 de agosto de 2016. Votação global simbólica, aprovação Maria Simples, segundo turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Hoje é 2 minutos a sessão. E você também acelera? A oposição vota sim. Senhores vereadores, votando.
Votação encerrada. Vinte e seis dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, número 009 024 de 2016, iniciativa vereadora Julieta Reis, denomina de Eduardo Posfaldo, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. Publicada a apresentação diário da Câmara, número 9264, de 10 de maio de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9343, de 29 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Segundo turno. Está em discussão a ata que acaba de ser lido, ou melhor, o projeto. Tudo bem, senhor presidente? A oposição vota sim. Em votação. A rua Eduardo Posfaldo. Está encerrada a votação. Vinte e sete senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado. Esgotada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos que dependem da deliberação do plenário. Iniciativa, vereador professor Galdino. Justifica sua ausência do plenário no final da sessão do dia 14 de setembro, por motivo inerente ao mandato. O vereador supracitado participou dos trabalhos da sessão, discursou no pequeno expediente, respondeu à primeira chamada e assinou a lista de presença. Após se dirigiu à sala dos vereadores, onde houve desentendimento com a vereadora Carla Pimentel e outros, que culminou na necessidade de o vereador e demais parlamentares envolvidos se dirigirem para a delegacia de polícia para prestarem esclarecimentos, justificando assim sua ausência da sessão plenária. Em votação. Eu solicito o adiamento desse requerimento, esperando a presença do vereador para justificar. Senhor presidente. Mas nunca foi pedido adiamento? Ele... Adia. Vereador Paulo Salamuni. Vossa Excelência formula o requerimento? É um requerimento para o adiamento, esperando que ele justifique aqui, pessoalmente. Eu vou discutir o requerimento. Se tiver requerimento, eu vou discutir.
feito. Quantas sessões, vereador, tem que ser especificado? Esperando o retorno do vereador, né, que está atestado. Né? Não está, não sei. Especifica. 5 sessões. Então, o pedido é por 5 sessões. Para discutir, presidente. Não cabe discussão para... Encaminhar, então. Encaminhar. Está em votação para encaminhar. A votação, vereador Chicarelli. Oi, Sandra. Vamos todo mundo encaminhar, discutir, ficar até 11 horas, 11h30 aqui, então. Tá? Meio-dia, porque quando se faz com uma pessoa, não importa, né? Ele não foi julgado, não foi condenado, não foi analisado, tá? A questão vai ser observada ali, e eu não estou defendendo um ou outro, mas eu vou defender essa questão do requerimento que o vereador Salamone está pedindo a presença. Eu sou um vereador chato. A professora Noêmia já começou, a professora José, todas as faltas, reclamações, começou a questionar, a votar contra. Se esse requerimento muito bem feito e muito bem explicado aqui, né? Muito bem explicado. Só faltou o cara falar que foi algemado, explicou tudo que ele fez. Foi solicitado, que todo mundo sabe, pela presidência da Câmara, a Força Policial aqui, uma coisa horrível, repelante, que poderia acontecer com a pessoa. Você não se faz com um cidadão normal, entendeu? Até que ele seja culpado. Eu não acredito que faça. Tá? Porque fazem para um e não fazem para outro. Então, eu vou ser um vereador chato também, vou começar daqui para frente a cobrar a explicação de toda a justificativa também. Se fizerem isso com uma pessoa, eu vou fazer, e fizer comigo, eu também faço com os outros. Que é direito meu. Tá? Então eu farei. Então, deixar bem claro, assim como os senhores podem cobrar de mim também, a minha presença, a minha ausência, eu acho justo. Porque está muito bem explicado, e quantos requerimentos foram aprovados aqui, sem o vereador estar presente? E com justificativas mal explicadas, mal esclarecidas, que a única vereadora que teve coragem de parabenizar ela de votar, a vereadora Josete. Todos os outros se calaram, a imprensa cobra, vê que é um erro, e esse é um requerimento muito bem explicado. Toda a plenária, tudo, saiu, explicou, foi obrigado para ir pela Força Policial, ainda que pese que está errado, não? Não foi preso. Não foi preso. Tá? Não foi preso, não é isso? Eu não acredito que não. Tá? Agora eu gostaria que você viesse aqui, Pessotinho, falasse essas palavras aí no coisa. Vem aqui, depois tem tempo para falar. Fala no microfone, registra na casa. Não, o debate está aberto para isso. Não tem que se bater o tema? Debate, a Carla Pimentel vem aqui, a vereadora Noêmia. Coloque mais o tema na imprensa, vocês querem melhorar a casa. Isso vai ajudar muito a melhorar a casa. Tá? Vocês querem melhorar a casa criticando um vereador. É assim que se faz? A punição da sociedade vai ser para todos. Vamos melhorar aqui, vamos debater hoje isso aqui, ué. Vamos debater. Paulo Henrique, venha debater aqui, eu estou te convidando. Abra-se o debate. Eu quero ver se o vereador Galdino só vai perder com isso. A casa toda perde. Vereador Pessoa, vem aqui, por favor. Falar que foi preso, explicar para mim, que eu não sei que é prisão, o que é coerção coercitiva. A Carla Pimentel também pode vir aqui explicar. Vamos aumentar o debate, Salamone. Né? A sociedade tem que saber. Né? A sociedade tem que saber se ele foi preso, foi... Né? Se o mal é prejudicar só ele, todo mundo... Não estou comprando briga. Eu quero esclarecer as coisas. Eu acho que é uma... Não vou falar a palavra certa, mas eu acho que reprovar um requerimento aqui deveria fazer com todos. Não, mas adiamento? O senhor quer prolongar o debate? Qual que é a intenção de Vossa Senhoria? A mesa, os senhores querem prolongar? Nunca fizeram isso com a ausência de ninguém? Vossa Senhoria sabe quantas vezes o vereador está ausente aqui e aprova o requerimento dele? De falta. É justo. Uma coisa é a atitude dele. Outra coisa é esse requerimento.
deixar bem claro. Agora, se vocês quiserem vir debater a atitude dele, venham debater a atitude dele. Agora, o requerimento foi bem feito, bem organizado, tinha motivo, e não há por que adiar. E outros vereadores fazem requerimentos mal feitos e são aprovados mesmo na ausência do vereador. Então não é defender o professor Galdino, é defender o que é justo. Agora, os vereadores que querem, prorrogação do tempo, eu tenho segundo, os vereadores que querem debater se é crime, se não é crime, vem para cá, vão aumentar a questão, vão levar para a sociedade. É importante a sociedade saber. Né? Então é isso, eu encaminho contra esse requerimento e queria que os colegas também seguissem. Encaminhar a votação, com a palavra o vereador Paulo Salamone. Senhor presidente, senhores vereadores, eu às vezes não consigo compreender, porque o ilustre vereador Schicarelli vem a esta tribuna e dá a impressão que houve um pré-julgamento. Nós não estamos rejeitando a justificativa do vereador Galdino, não estamos rejeitando. Ele não está presente, negar que foi uma situação grave, como foi exposta pelo próprio vereador Schicarelli aqui, que não é usual sair aqui escoltado pela guarda municipal, isso não é usual. Quer dizer, não é uma justificativa que se vai ali na sala ao lado, no gabinete e tal. E nós não estamos rejeitando, estamos apenas dando a oportunidade de que ele venha aqui e justifique, porque foi algo sui generis. Até porque é preciso que este vereador, que é inconsequente nas suas ações, precise compreender que isto aqui, ele não pode manipular do jeito que quer este parlamento. A ninguém é dado esse direito. É um zero e vezeiro em fazer este tipo de ação, este vereador professor Galdino. Não é a primeira vez, seguramente não será a última, vereador Hélio. E nós nem estamos rejeitando, estamos apenas querendo que ele venha justificar, porque não é uma falta usual, ele foi para a delegacia, então ele que venha justificar aqui. Agora vem o vereador Schicarelli na sua confusão mental, vocês estão rejeitando, é caso, ele pré-julgou, ele entrou com um projeto de lei para tirar a cidadania honorária aquele advogado Guilherme Gonçalves, sem ser julgado. Ele pode julgar as pessoas. Então, e ninguém está votando contra vereador Schicarelli. Não tem nada de errado. Ele que venha justificar aqui. E os outros também. Não, este é um caso diferente. Como também os outros não saem de camburão aqui de dentro. Os outros não saem de camburão aqui. Então, o senhor vereador Dirceu, vote como desejar. Agora, querer impor para os outros também, é uma mania de Vossa Excelência querer dirigir. O senhor vota como quer. Deixa os outros também. O problema é seu. Vota do jeito que quer, ninguém está ali obrigando. Olha que barbaridade. Então para de falar e vem aqui. Então, volto a dizer, é uma situação extraordinária e estou pedindo adiamento, vou manter e ele que venha justificar aqui, tenho dito. Está em votação o adiamento por 5 sessões. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o adiamento. Próximo requerimento. Vereador Rogério Campos, requerimento 402.00.252/2016, justifica não comparecimento à sessão no dia 14 de setembro de 2016 por atividades inerentes ao mandato.
Justifico o não comparecimento à sessão do dia 14 de setembro. Requer a mesa forma regimental. Seja justificado o não comparecimento. A justificativa da sua ausência na segunda chamada, pelo motivo de estar acompanhando a vereadora Carla Pimentel no 1º Distrito Policial. Pedir adiamento, senhora. Votação para pedir adiamento desse requerimento. Ah, está aí? Então eu vou pedir desculpa, você está aí. Então, Vereador, eu não coloquei em votação ainda. Não cabe discussão, está em votação. Agora, para encaminhar, o vereador pediu o adiamento. Ao pedido do vereador Chicarelli pelo adiamento. Presidente, eu peço a retirada que o ilustre vereador está presente. Tá ok. Feita a retirada, então. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra a professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Só para ficar bem clara a minha posição aqui. Isso eu já coloquei em outros momentos. Que faltas, na verdade não é falta, eu acho que isso nós tínhamos que mudar no regimento, que é a saída da sessão, ou atraso na sessão, ou saída antecipada. Quando a justificativa tiver, né, como justificativa o atendimento no gabinete ou estar a sala ao lado, que eu votaria contrário, porque para mim o vereador tem que estar na sessão até o final, né? E se ele vai atender no gabinete, ele marca outro horário, não horário de sessão. Então, sempre nessas situações eu estou votando contrário, não importa o vereador, isso é um critério, né, que eu adoto para tentar ser o mais justa possível, né? O que eu acredito, né, foi um caso à parte, né? Poderíamos ser votado aqui. E aí, independente se o vereador Galdino vai ter aqui dentro os encaminhamentos a partir da corregedoria, e que isso chegue ao Conselho de Ética, pela atitude dele, que foi falta de decoro, foi uma agressão à vereadora Carla Pimentel, ele vai ter que responder por isso. Agora, se nós acatarmos, né, a justificativa dos outros vereadores que saíram e foram até a delegacia, né, vamos ter que acatar a justificativa dele também. Ele foi conduzido, não dependeu da vontade dele. A gente pode concordar ou não concordar com a atitude dele, aí cada um tem a sua consciência. Agora, naquele momento, ele tem uma justificativa, ele foi conduzido e não pode responder ao final, né? Então, eu acho que são esses critérios que a gente tem que ter muito claros para a gente não cometer nenhuma injustiça. Isso não quer dizer que, a partir dessa posição em relação à saída do vereador da sessão, né, isso não tenha os desdobramentos de uma punição a partir da atitude de falta de decoro que ele teve naquele dia na sessão. Então, só para deixar muito claro, porque eu acredito que os nossos critérios eles têm que ser muito bem definidos para que a gente seja imparcial nesse caso. A gente não pode, por uma questão emocional ou de revanchismo, ter atitudes diferentes em relação, né, a uma saída antecipada, né? Mas isso vamos debater porque o requerimento foi adiado, certo? Seria isso. Obrigada. Só para registro, senhor presidente. É preciso deixar registrado que não foi julgado o mérito da falta. Isso é claro, só foi vereador, mas dá a impressão que 2 pesos, 2 medidas, ninguém votou. Okay. Só está esperando o autor vir dizer que é isso. Vossa Excelência já fez a justificativa. Senhor secretário, fará a leitura do próximo requerimento.
Requerimento do vereador Jairo Marcelino. Solicita votos, congratulações e aplausos ao Sindicato do Despachante do Estado do Paraná. Votar pode, não pode entregar o título. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Cacá Pereira justifica a ausência na primeira chamada da sessão do dia 20 de setembro de 2016. Por atividades inerentes ao mandato. O vereador Cacá Pereira, no momento da realização da primeira chamada, estava fora do plenário, participando de uma reunião da Secretaria de Trabalho, tratando de cursos de capacitação referente à emenda destinada pelo vereador, para que esta seja executada. Está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Finalizou o requerimento, senhor presidente. Esgotado a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Vou retomar para essa tribuna, mas que acho que é bastante grave e essa casa não pode ficar calada diante disso. Nós fomos informados, isso também circulou pela imprensa, né, acerca da decisão da diretoria da URBS, que, numa reunião, a reunião aconteceu no dia 14 de setembro de 2016, em que, por unanimidade dos votos dos presentes, foi deliberado pela suspensão de suas funções a partir da comunicação desta. Eu estou lendo o teor, né, do comunicado. A partir da comunicação dessa e consequente providências para instauração de inquérito junto à Justiça do Trabalho, visando a apuração de falta grave nos termos do extrato da ata em anexo. Então, essa suspensão se refere ao funcionário da URBS, Valdir Aparecido Mestriner, que é diretor do Sindiurbano. Como eu já havia colocado, essa é uma atitude muito grave e que caracteriza a prática antissindical. Eu vou ler o extrato da ata onde houve essa definição, porque acredito que nós vivemos um momento muito difícil no país, e eu já coloquei isso aqui em falas anteriores, onde se tornou aceitável uma prática da justiça, que é tornar público, condenar, sem antes se apurar todos os fatos e garantir ampla defesa. E acredito que, de certa forma, essa atitude vai na mesma lógica. Então, vou ler aqui o extrato da ata dessa reunião que aconteceu no dia 14 de setembro. Local, sala de reuniões da URBS, presidência da mesa, senhor Roberto Gregório da Silva Júnior, deliberações tomadas por unanimidade de votos. 4.1, protocolo 01086443 de 2016, contemplando indícios de faltas funcionais graves praticadas pelo empregado Valdir Aparecido Mestriner, dentre elas, condenação por litigância de má-fé em ação popular contra a URBS. Aí eu gostaria de deixar claro
que essa foi uma ação encaminhada não só pelo Valdir, como por outras pessoas que envolvem, além do Sindiurbano, a PP Sindicato, envolve o SENGE e outras pessoas que ingressaram com uma ação popular pedindo a anulação do contrato com as empresas, do contrato de licitação com as empresas de transporte coletivo. Então, vejam, por faltas graves funcionais praticadas pelo empregado, porque ele entrou com uma ação popular contra um edital de licitação. E ele foi condenado na justiça junto com os outros sindicalistas, porque eles estavam questionando, né, o edital de licitação do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Então, isso está sendo utilizado como uma falta funcional, gente. Isso é absurdo. Ele teve uma atitude enquanto cidadão, e por isso ele está sendo punido. Declarações em Assembleia dos Trabalhadores atacando a honra e a boa fama da URBS. Então, agora a URBS não pode mais ser criticada. Além de atacar a boa fama da URBS, de seus prepostos e do prefeito municipal, afirmando que a empresa não tem recolhido corretamente os 4% que legalmente lhe cabe pelo gerenciamento do transporte coletivo, para beneficiar terceiros. Então, se esta é uma acusação que ele fez e que é infundada, cabe à URBS, né, entrar com uma ação na justiça para que haja a versão de quem se sente acusado e a versão daquele que acusou. Entre outras diversas declarações infundadas e ofensivas. Eu gostaria de saber quais são essas declarações e qual o teor de cada uma delas. Também foram apurados elementos indicando responsabilidade do mesmo na sua condição de presidente do Sindiurbano Paraná, em que indevidamente acusa o diretor de transporte da empresa de vínculo com o advogado contratado pela URBS para a defesa de seus interesses em juízo. Então, para mim, cabe ao diretor de transporte da empresa, né, apontar os elementos e, se for o caso, realmente fazer uma ação contra o Valdir. Se, de fato, o Valdir cometeu esse erro. Referido processo ainda contém elementos indicando a responsabilidade desse empregado em acusação indevida de ocorrência de assédio moral e sexual face à ex-advogada da empresa, além de conter elementos indicadores de sua responsabilidade sobre o conteúdo ofensivo de cartazes fixados na parte externa do edifício sede da empresa, além de conter elementos indicadores. Não há prova de que o Valdir fez isso. A Procuradoria-Geral emitiu o parecer PGU, a Procuradoria-Geral da URBS, 624 de 2016, concluindo pela ocorrência de faltas graves aptas à demissão por justa causa do referido empregado e considerando a sua condição de estabilidade provisória sindical. Sugeriu providenciar a suspensão desse empregado de suas funções e ato contínuo em instauração de inquérito junto à Justiça do Trabalho, para fins para apuração de falta grave na forma dos artigos 494 e 853 da CLT, em razão de violação às alíneas A, H, J e K do artigo 482 da CLT. Então, eles estão tomando uma atitude de punição sem ainda ter esse processo ter sido instaurado, visando a demissão por justa causa do mesmo.
Após os esclarecimentos, a diretoria deliberou por acatar as providências sugeridas no referido parecer, voltadas à suspensão, a vigorar a partir da comunicação ao empregado, bem como a instauração de inquérito. Relação dos presentes a esta reunião. Roberto Gregório da Silva Júnior, Edson Gilmar Dalpias Barbosa, e Vladimir do Nascimento e Heloísa de Carvalho. Presidente, diretor administrativo e financeiro, diretor de urbanização e secretária, respectivamente, Curitiba, 14 de setembro de 2016. Bem, então, nós temos uma ação de suspensão a partir de indícios, a partir de, como foi dito aqui, né, ações que essas pessoas julgam que foram de responsabilidade do servidor Valdir Mestrini. Então, aquilo que está acontecendo em nível nacional, de nós termos atitudes, né, por parte da justiça, né, o grande show da mídia, a partir de delações premiadas sem provas, que se faz uma parafernália e se coloca na mídia antes do projeto tramitar, do processo tramitar, e se ter provas concretas, e a partir dessas provas punir, isso está abrindo precedente para ações desse tipo. Então, a URBS ainda vai entrar na justiça por conta de atitudes que ela afirma terem sido de iniciativa, mas a partir de indícios, ainda não há provas, e define a suspensão deste servidor que tem, pela legislação, né, estabilidade, porque ele está à frente da direção de um sindicato, inclusive porque o sindicato fez a defesa de funcionários da URBS que foram assediados sexualmente e moralmente. Inclusive, já ganharam na justiça. Que engraçado, né? O diretor do sindicato cumpriu com a sua tarefa, com o seu dever, que é a defesa dos seus filiados, e inclusive ganhou a ação na justiça, e a URBS vai ter que pagar 1 milhão. 1 milhão para essas pessoas que foram injustamente demitidas. E agora ele está sendo punido porque ele fez aquilo que é a sua atribuição enquanto diretor de um sindicato. E, de fato, acho que existe alguma coisa, porque se a justiça deu ganho de causa para esses servidores, é porque existem elementos. E vamos aqui, quem acompanha um pouco dos debates acerca de assédio moral e sexual, sabe que isso é muito difícil de provar. Então, houveram provas que garantiram que essa ação fosse julgada e desse ganho de causa para os funcionários que foram demitidos. E coube a indenização de 1 milhão. Então, por isso, o diretor do sindicato agora está sendo punido. Nós, vereadores e vereadoras dessa casa, não podemos nos calar diante disso. Então, por isso, eu acredito que é importante que nós possamos fazer uma discussão acerca disso. Vou fazer uma proposta já aqui em público, para a comissão da qual eu faço parte, que é a Comissão de Serviço Público. A presidente é a vereadora Julieta Reis e o vice-presidente é o vereador Serginho do Posto, para que a gente possa debater esse assunto e para não dizerem que é um problema que pode ter um interesse eleitoral, vamos deixar isso para depois das eleições, mas eu acredito que a comissão tem que tomar atitudes. E peço ao líder do governo, também ao vereador Paulo Salamuni, que possa
nos acompanhar em toda essa questão. Eu lamento, né, que tenha acontecido isso por parte de uma empresa, né, do porte que é a Urbis e da importância, a partir, né, de elementos os quais alguns, né, a justiça já definiu que houve assédio moral, que houve assédio sexual, e 3 servidores vão ser indenizados, e o Valdir está sendo punido porque, enquanto diretor do sindicato, ele encaminhou uma demanda que os filiados do sindicato levaram até ele. E as outras coisas são elementos, indícios, achismos, que estão levando a essa definição pela suspensão do servidor. Eu lamento se o prefeito Gustavo Frutti teve conhecimento disso e não fez nada em relação a isto. É óbvio que a Urbis é uma companhia de empresa, é uma companhia mista, uma empresa de economia mista, e que, entre aspas, tem uma certa autonomia em relação à prefeitura. Agora, prática antissindical que ocorre dentro de empresas que têm uma ligação com a administração municipal, se o prefeito sabe disso, ele está sendo conivente com uma prática antissindical. Então, gostaria até que o líder... Gostaria que até o líder do prefeito, se ele tem essa informação, de saber se o prefeito Gustavo Frutti sabe dessa atitude da empresa e se ele concorda. Porque se ele concordar, né, para mim, ele está sendo também, né, alguém que pune os trabalhadores quando esses trabalhadores defendem a sua categoria. Obrigada. Está... O que era... Estamos... Segundo escrito... Estamos no grande expediente, segundo escrito, o vereador Chicarelli. Terceiro escrito, o vereador Carla Pimentel. Abre mão. Abre mão. Então, quarto escrito, o vereador Pedro Paulo. Abre mão. Senhor Tito presidente, Zeglin. eu precisaria de 2 vereador minutos. Tito Zeglin, abre mão. Vereador Jorge Bernardi. Abre mão. 2 minutos. A acordo, peço a gentileza aos líderes. A acordo, vamos à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, é possível usar depois explicações pessoais? Não, pode. É que são 2 minutos. Posso usar aqui? Pode usar explicações pessoais. Faço lá ou faço aqui? Depois da chamada. Tchau. Cara, resolva lá o nosso... O vereador, a menos que Vossa Excelência queira fazer um comunicado. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Chico do Beraba, licenciado. Jairo Marcelino, ausente. Professor Galdino, ausente. Chegando. Sabino Piccolo, licenciado. Toninho da Farmácia, ausente. Zé Maria, licenciado. 32 presentes e 6 ausentes, senhor presidente. Com a presença do vereador Jairo Marcelino, 33. Passamos o horário destinado às explicações pessoais. Com a palavra o vereador Pier Petro Tielo. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a Vossa Excelência e a todos os nossos colegas e servidores. Na realidade, eu não poderia me furtar nessa data, 21 de setembro de 2016, vereador Tico Kuzma, hoje Dia Nacional da Pessoa com Deficiência.
Hoje é um dia muito importante para as pessoas com deficiência no Brasil. Somos mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Então essa data, vereador Johnny Chica, é uma data histórica, é uma data simbólica que representa os avanços que Curitiba teve ao longo desse tempo, ao longo desse período de quase 4 anos que nós estamos aqui no nosso mandato como vereador. Representa, acima de tudo, a conquista que nós tivemos também com relação ao autismo na nossa cidade, avanço na nossa cidade. Eu sei que o... Pois não, como é que é? É porque não tem aqui acho que cuspiram tanto no microfone. Mas representa sim os avanços que nós tivemos. Por exemplo, a capacitação dos educadores, professores e diretores da rede municipal em Libras. Outra conquista, a Semana pela Baixa Visão, que foi uma semana que nós discutimos aqui nesse parlamento e o prefeito Gustavo Frutti sancionou a nossa lei. Outro exemplo, nós, vereadora Noêmia, implementamos o diagnóstico precoce do autismo nas unidades de saúde. Então, são avanços importantes na nossa cidade. Se debate muito sobre pessoa com deficiência. Tivemos recentemente a Paralimpíada, onde nós tivemos uma demonstração muito importante, não só de superação e garra, mas da luta desses atletas. Então hoje, Elcio, é uma conquista. Essa data do dia 21 de setembro representa muito para a cidade de Curitiba, é uma data nacional, é uma data importante, e eu estou muito feliz porque Curitiba, ao contrário de muitas cidades do Brasil, tem uma política pública séria, voltada para a pessoa com deficiência. Era esse o nosso registro, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tito Zeglin. Senhor presidente, são tantos os assuntos a serem abordados e nesse momento das explicações pessoais, eu não poderia deixar de falar desse momento tão importante que nós estamos vivendo, na cidade de Curitiba. No ano de 2007, eu apresentei um projeto de lei nesta casa, criando a Semana Farroupilha, uma tradição que vem lá de 1835, que começou no Rio Grande do Sul, e que o senhor Vitorino Boff, que hoje nomina uma das praças da nossa cidade, trouxe a primeira chama crioula do Rio Grande do Sul aqui para a nossa cidade de Curitiba. E estamos celebrando a 53ª Semana Farroupilha, lá no CTG 20 de setembro. CTG 20 de setembro, que foi o primeiro CTG a se instalar fora do Rio Grande do Sul. E é com muito orgulho que eu falo disso, porque domingo passado nós estivemos lá, ao lado de alguns vereadores desta casa, o vereador Pedro Paulo, que esteve lá também, aonde participamos da abertura desta Semana Farroupilha, com uma participação muito efetiva por parte dos cavaleiros que estavam ali e por parte da patronagem do CTG 20 de setembro. Durante toda esta semana, e ontem de um modo especial, dia 20 de setembro, dia do gaúcho, uma programação especial para todos os gostos. E vamos encerrar esta Semana Farroupilha no próximo domingo, por volta das 18 horas, quando as bandeiras serão baixadas dos seus mastros. É um momento muito histórico para nós, porque até então, quem morava fora do Brasil e perguntava o que é que Curitiba, porque afinal de contas aqui nós temos muitos gaúchos e a tradição é muito intensa aqui na nossa cidade, perguntavam, mas Curitiba o que é que tem em termos de comemorações por ocasião do Dia do Gaúcho, 20 de setembro? Hoje nós podemos dizer com todas as letras que temos a Semana Farroupilha que está acontecendo ali no CTG 20 de setembro, que fica na linha verde, no bairro do Pinheirinho. Este é um assunto, fica registrado. Outro assunto, senhor presidente, eu quero citar
e elogiar a nossa CNBB, a nossa Igreja Católica, que lançou esta cartilha, muito bem divulgada, difundida, discutida por todos os membros das comunidades, sobre a Igreja e as eleições de 2016. Eu faço este elogio porque esta cartilha orienta as pessoas a participarem de uma forma mais correta na política. Eu vejo que muitos erros foram cometidos no passado e até recentemente e até hoje se cometem erros por falta de esclarecimento. Nós temos um exemplo claro aqui deste parlamento em anos passados. Se tivéssemos uma orientação mais efetiva, mais presente, teríamos evitado muitas consequências que hoje estão chamando a atenção e estão aí nos tribunais. Então, o cidadão consciente participa da política. O próprio Santo Padre, o Papa João, o nosso Papa atual, o Papa Francisco, ele diz assim, na sua mensagem: a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Palavras do Papa Francisco. O próprio Papa João Paulo II, já lá atrás, dizia que é importante que o cristão participe da política, que não seja omisso, porque toda pessoa que é omissa, ela acaba querendo exigir, mas não tem aquele direito de exigir tanto. E o Papa João Paulo II, em uma das suas preocupações, ele alerta para que os cristãos participem efetivamente da política. Quem ainda não tem este guia, seria interessante, porque aqui aparece a orientação para os eleitores e também para os candidatos, para que os candidatos tenham um comportamento ético, porque acabou aquela história de que as comunidades ficavam cheias de santinhos, etc. Por quê? Porque os candidatos invadiam as comunidades, as festas de igrejas e etc. E ali faziam de um lugar sagrado, um ponto de encontro das famílias, das comunidades e um ato político, um verdadeiro comício. Então está de parabéns a nossa igreja, preocupada. E quando eu falo igreja, eu quero falar do Dom Peruso, que é o nosso arcebispo metropolitano, José Peruso, que encabeçou todo o seu movimento. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.